agora sim, depois de dados os nossos recados, convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E nós continuamos hoje aquilo que nós começamos na última semana. Eu disse que eu não acabaria na última semana, e nós continuamos hoje no texto que nós lemos na semana passada. Lucas capítulo 8, nós lemos a partir do versículo 40. Lucas 8, 40. E nós hoje vamos aprender com uma mulher. Hoje é dia das mães, hoje nós vamos aprender com uma mulher. Semana passada nós vimos a história de Jairo, e que é parte dessa história, porque essa história aqui, esse é um duplo milagre que acontece ao mesmo tempo, que eles estão aqui trabalhando juntos, o Lucas está narrando junto. Então, semana passada nós olhamos na vida de Jairo, e essa semana nós vamos aprender com uma mulher. Contudo, com uma mulher que possivelmente não era mãe, por causa da sua doença, por causa da sua perda de sangue. Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem algo de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavra de Deus. Amém. Então, como eu disse na semana passada, nós olhamos essa história a partir da perspectiva do que estava acontecendo com Jairo. E as lições que nós tiramos da vida de Jairo, como nós podemos aprender sobre a vida de Jairo, o que Jesus ensina curando a filha de Jairo. Hoje nós vamos olhar agora para o outro lado, nós vamos olhar hoje para a mulher. Na semana passada a gente passou por cima da mulher, mas essa semana agora a gente vai parar e olhar para a mulher. Então nós começamos a lembrar do que estava acontecendo antes. Jesus, ele foi para a região de Gadara para poder lá ter aquele encontro, expulsou lá o endemoniado. Aí ele, no meio desse caminho, ele tem a tempestade, ele passa pelo meio da tempestade, ele vai, expulsa o demônio, aí ele volta eles expulsam ele de lá, e ele está voltando agora para a região da Galileia. E quando ele chega na Galileia, quem está esperando ansiosamente por Jesus? O povo.
O povo está ansiosamente ali esperando Jesus. E o texto nos diz que eles se alegram quando ele vem Jesus. Então eles se alegram em estar com Jesus. E aí, de repente, aparece do nada Jairo. E Jairo se prostra diante de Jesus, implorando a Jesus: Jesus, vem para minha casa porque minha filha está morrendo. Jesus se apressa, Jesus corre, porque minha filha vai morrer. Jesus então concorda com tudo isso. E aí você lembra do que eu falei na semana passada, os discípulos ficam alegrinhos todos, porque agora, até que enfim, Jesus vai começar a lidar com alguém, né, com um pouquinho mais de posição social, com um pouquinho mais de dinheiro, porque até então é só pobre, necessitado, é só gente que não tem nada para dar, nada para reconhecer. E aí Jesus agora decide ir à casa do dirigente da sinagoga, um homem de posses, um homem reconhecido, um líder religioso que todo mundo respeita. Fala, até que enfim Jesus começou a se mexer com gente mais legal. Então eles estão todos empolgados, liga a sirene da ambulância, todo mundo correndo para a casa da menina, e de repente Jesus manda parar tudo. Para. Aí para toda a comitiva. Vocês já viram aqui como saem os bombeiros, né? Sai bombeiro, sai chefe de polícia, sai todo mundo, aquele monte de sirene, aquele monte de gente passando, aquele negócio louco acontecendo. Imagina isso tudo acontecendo, eles estão na direção da casa da menina, todo mundo correndo apressadamente para chegar na casa da menina, e os apóstolos, os discípulos, né, tentando abrir ali o caminho para Jesus, e ele não consegue passar, mas de repente, no meio disso tudo, ele para, e porque ele quer conversar. Ele tem um toque da mulher. Mas aqui, a primeira lição que a gente vê de tudo isso é que Jesus ele experimenta um toque. Ele experimenta um toque. E ele para por causa daquele toque. E aí, o texto nos fala que o apóstolo Pedro vai falar, né, vai exortar Jesus, porque Marcos, que nós lemos semana passada, no livro de Marcos, ele é bem mais rude, porque aqui Lucas colocou um negócio bem mais brando, né, bem mais tranquilo. Mas em Marcos você vê a linguagem que ele fala com Jesus. Ele está alterado com Jesus. Ele quer que Jesus... E aí, Jesus, você ficou doido? É quase isso. Todo mundo está te relando. Como assim quem te relou? Mas alguém tocou nele diferente. E nós tiramos uma lição de tudo isso aqui. Qual a lição que nós tiramos de tudo isso aqui? Que nós podemos estar no meio da multidão, olhando para Jesus, tocando em Jesus, andando perto de Jesus, sem experimentar Jesus, sem conhecer Jesus. A nossa experiência, a nossa intimidade com Jesus, ela vai embora junto com a multidão. Quando a multidão se dispersa, vai para longe de Jesus e já não está mais com Jesus, vai também o nosso zelo, a nossa intimidade, o nosso amor por Jesus. Porque é isso que acontece com essa multidão. Ao mesmo tempo que eles estão todos empolgados aqui em ver Jesus, em andar perto de Jesus, apenas uma mulher toca em Jesus e experimenta Jesus. Porque é muito fácil a gente se perder no meio da multidão e não experimentarmos ou vivermos a experiência religiosa dos outros. Aí a gente vem na igreja, e eu vou dar um exemplo nosso, a gente vem na igreja, a gente experimenta aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas ao nosso redor, e a gente se empolga e vê, nossa, aconteceu isso na vida dele, aconteceu isso na vida dela, aquela pessoa está avivada, e a gente vai vendo Deus multiplicar os milagres dele no nosso meio, e a gente vai se empolgando, e talvez essa tenha sido a sua experiência no Brasil. Porque não poucas as vezes o que acontece, o que eu escuto bastante aqui é, lá no Brasil, Rodrigo, eu fazia isso na igreja, eu tinha esse e esse cargo. Eu fazia, acontecia, né? O negócio ia. Mas agora aqui eu não sei, eu não consigo, não vai. Eu não consigo ir. Muitas das vezes a nossa experiência religiosa, ela está atrelada à multidão. Aquilo que acontecia com quem? Com a igreja lá, nós vivíamos daquela emoção, daquilo que acontecia lá, e nós chamávamos aquilo de intimidade com Deus. Aí quando nos tiraram da multidão, ficou o que é com Jesus.
E não poucas das vezes, eu não sei, eu estou frio. Por quê? Porque nós criamos uma dependência de estar no meio da multidão. Porque talvez Jesus, ele era real junto com a multidão, e agora não é mais tão real assim. Então nós podemos passar a viver com Jesus a experiência dos outros. Mas Jesus, ele tem um chamado para a sua e para a minha vida. Amém. Ele tem um chamado para você viver a sua experiência com Ele, independente da multidão. Você e Ele. Aprender a andar com Jesus, estando ou não estando com a multidão. E isso vai fazer toda a diferença. E aí esse texto ele começa a nos falar que aparece então uma mulher, essa mulher que experimenta, essa mulher que toca Jesus, experimenta Jesus. A gente precisa entender o que está acontecendo com ela. Como via de regra, todo o texto bíblico, a gente precisa entender todo o contexto, o que está acontecendo, quem é essa mulher, para que eu possa entender esse texto. Porque se eu não entender quem é ela, o que está acontecendo com ela, o porquê ela busca Jesus, ou porque toca, ou porque ela se explica para Jesus, não faz diferença. Eu vou lendo, como muitas vezes a gente lê o texto bíblico, aí eu vou lendo, Jesus curou um cego, Jesus expulsou um demônio, Jesus ressuscitou alguém da morte, legal, esse Jesus é muito legal. E a gente não entende o que está acontecendo, por que o texto está nos falando aquilo, porque nós não entendemos o contexto. Então, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher, então, o texto nos diz, estava sofrendo fisicamente e emocionalmente, porque geralmente a gente fica com a parte física, a gente não entende da emoção dela, do seu psicológico. Ela não está apenas sofrendo fisicamente, ela está destruída emocionalmente também. Há 12 anos, então essa mulher vem sofrendo há 12 anos. Ela, pela lei, segundo a lei de Moisés, essa mulher ela estava impura há 12 anos. Porque se você for lá para Levíticos capítulo 15, ou Levíticos capítulo 12 também, a mulher que ela tivesse um sangramento, a mulher no seu período menstrual, ela estava impura. E tudo que ela sentasse, tudo que ela tocasse, ficava impuro. E quem a tocasse ficava impuro. Marido e mulher não podiam dormir na mesma cama, senão ele ficava impuro. Então essa mulher, Levíticos 12 fala que se a mulher tivesse um sangramento e continuasse esse sangramento, ela estaria impura durante o período desse sangramento. Ou seja, essa mulher está há 12 anos impura. Quais as consequências disso? Ela está há 12 anos sozinha. Ela está há 12 anos sendo evitada. Ela está há 12 anos sem poder entrar na casa de Deus. Sem poder ir ao templo. Sem poder ter comunhão com a igreja. Com Israel, o povo de Deus no templo. Ela era uma marginalizada, uma excluída. Ninguém tocava nela. Por quê? Porque ela era impura. Aos olhos daquela sociedade, lembra de João capítulo 9? O que acontece quando eles veem o cego? Eles veem o cego e eles perguntam para Jesus, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi a mãe dele e o pai dele que pecaram para ele nascer cego? A cosmovisão deles, a visão de mundo deles, era o seguinte, que é aquela que nós encontramos no livro de Jó. Qual é a cosmovisão deles? Se você está passando por sofrimento, se a sua vida está um caos, se você está experimentando isso e aquilo, é porque você tem pecado na sua vida. É porque você é um pecador. É por isso Deus está te amaldiçoando. É por isso que você está vivendo do jeito que você está vivendo. Se arrependa e Deus vai mudar a sua história. Era basicamente isso que essa mulher escutava. Você é uma pecadora. Você não pode ter acesso a Deus. Então, o que está acontecendo aqui é isso com ela. Ela era excluída e vista pela sociedade como uma amaldiçoada. Todo mundo já não queria ter relação com ela, não queria tocar nela, evitava ela. Agora, ela vem e toca em Jesus. Imagina a multidão, por que ela chega e está... por que ela está fazendo o que ela está fazendo? Por que ela chega atrás de Jesus? Ela tem uma convicção na cabeça dela. E a convicção que ela tem é essa: eu não sou digna. Eu não posso tocar nele. Aliás,
As mulheres não poderiam falar com os homens em público. Marido e esposa não falavam em público. A mulher não se dirigia ao homem. Então essa mulher sabia que existiam várias e várias e várias barreiras para essa mulher poder acessar Jesus, para poder chegar em Jesus, o que nunca aconteceria. Então ela tem uma certeza: eu sou indigna, eu sou impura e eu não tenho acesso a Jesus. Não tem nada que eu possa fazer para acessar Jesus. Então é por isso que ela decide, e ela tem um plano. Eu tenho o meu plano infalível. Qual é o meu plano infalível? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, isso me basta. Então ela vai por trás da multidão. E o que ela não podia fazer? Relar nas pessoas. O que ela está fazendo? Porque está todo mundo aglomerado. O que ela está fazendo? Relando nas pessoas. Então todo mundo está ficando impuro, sem saber. Essa mulher não podia estar ali. Isso para ela já gerava um problema muito grande, se ela fosse descoberta. Então a ideia dela é: eu toco e corro. É assim que funciona. Então ela está lá no meio da multidão, vou e toco ele, e vou tocar só a barrinha da borda do manto. Gente, por que ela quer só tocar só a barrinha? Por quê? Porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Ela sabia que se ela tocasse no rabino, ele ficaria impuro. Só que Jesus, em vez de ficar impuro, é Ele que nos dá a pureza dele. Porque não tem impureza que venha a deixar Jesus impuro. Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Santo. Então ela toca na barrinha para que ele nem perceba, para que ele nem sinta. Toca e ela começa o plano de fuga. Só que o problema é que Jesus não é um curandeiro e um profeta que eles pensavam que ele era. Um simples profeta, um simples curandeiro, como ela pensava que ele era. E aí Jesus para tudo, para a ambulância, para o carro de bombeiro, para todo mundo. Alguém tocou em mim. Aí ela pensou naquela hora: agora complicou. Então Jesus pergunta: quem tocou em mim? E aí todo mundo nega, porque todo mundo nega, inclusive ela, o texto está falando isso, que todo mundo não achou ninguém, ela negou também, que ela estava ali bem quietinha: não fui eu não estou aqui, ninguém me viu aqui. Jesus continua persistindo, e gente, Jesus ele precisava perguntar quem era. Se Jesus, ele já sabia, ele passa por ali, ele sabia que ele tinha aquela rota, porque ele tinha um encontro com ela, marcado. E aí, Jesus ele não precisa perguntar, mas ele pergunta, porque ele quer ver a reação dela. Então ele para tudo, para trazer o quê? A mulher ao centro. É por isso que ela vem trêmula diante de Jesus. E se prostra diante dos pés dele, e ela relata o que aconteceu, e a Bíblia diz o porquê que ela tocou nele. Porque na cabeça dela, o que vocês acham que ela está pensando que vai acontecer com ela? Eu vou ser apedrejada, eu vou morrer aqui agora. Então ela vem tremendo, apavorada, e cai aos pés de Jesus. E explica para Jesus: Jesus, eu te toquei, eu sei que eu não podia tocar, eu sei de todas as leis, eu sei de tudo que está acontecendo, eu sei que eu não podia. Mas Jesus, eu te toquei porque fazem 12 anos que eu sofro. E eu sabia que o Senhor não me daria atenção, eu sabia que eu não teria acesso a você. Mas eu sabia que se eu só apenas tocasse na barra da sua roupa, eu seria curado, porque eu sei que você é capaz de curar. Amém. Então, Jesus graciosamente diz para ela: vá, a sua fé te salvou. Mas essa mulher, para chegar a Jesus, ela não apenas teve fé em Jesus, ela não apenas, eu decidi chegar a Jesus. Para chegar a Jesus, ela primeiro desistiu de todos os outros médicos, de todas as outras curas dela. Ela teve que desistir de todos os seus outros médicos para encontrar o médico dos médicos. Amém. E é assim que nós, muitas vezes, temos que chegar a Jesus.
Nós precisamos desistir dos nossos médicos para chegarmos no médico. O único verdadeiro médico. Todos nós temos uma hemorragia interna, mesmo que diferente dessa mulher. Uma doença interna que nos escraviza, que vai nos matando aos poucos. E todos nós queremos buscar médicos. Qual é essa hemorragia? Depende da pessoa, depende de quem você é. Muitos de nós temos uma hemorragia que se chama baixa estima. Outros temos a hemorragia que se chama dúvida, medo. Outros temos a hemorragia que é a necessidade de aprovação dos outros. Outros têm a hemorragia da carência, que precisam ser amados. E para poder estacar esse sangramento de dentro de nós queremos buscar o que então? Buscar em pessoas, em coisas ou atividades, aquilo que é para nós o nosso médico, que vai estancar o nosso sangramento. E nós então nos dedicamos ao trabalho, às nossas carreiras, às nossas famílias, como se isso fosse tampar isso, como se isso fosse estancar o sangramento. Como se isso fosse sarar a cura que só o médico dos médicos pode curar. Então, para chegarmos a Jesus, primeiro nós temos que nos libertar de todos os nossos médicos. De todos aqueles falsos médicos que nós levantamos para nós e colocamos eles no lugar de Jesus. Porque só Ele pode nos curar internamente e nos trazer uma vida plena com Ele. Então, a única necessidade de aprovação que você tem é a necessidade de aprovação de Deus. Amém. O único amor que você precisa é o amor de Deus. Amém. Porque se você tem o amor de Deus e você está satisfeito em Deus, você não é uma pessoa carente, necessitada de aprovação e amor dos outros. Amém, Jesus. Se você entende quem é você em Cristo Jesus e o quanto Ele te amou na cruz, você para de andar de cabeça baixa, porque eu sofro com um problema de baixa estima, porque eu não sou amado, porque eu não sou amada. Quando você entende que Ele te amou, e que você é preciosa, você é precioso demais para Ele, porque o sangue dEle foi vertido para salvar você. Você para de olhar para o que os outros pensam, para o que os outros acham, e correr atrás daquilo que não vai te curar. Porque só Ele tem cura para a nossa alma. Então, para a mulher chegar em Jesus, primeiro ela precisou desistir de todos os outros médicos. E eu queria dar um exemplo muito rápido, que eu já falei algumas vezes, dei algum testemunho, o pastor me pediu, um pouco do meu testemunho da minha casa, da minha família. Meu pai morreu aos 10, eu tinha 10 anos de idade quando meu pai morreu. Meu pai foi diagnosticado quando eu tinha 8 anos de idade. Ele foi diagnosticado com uma doença rara nos rins. Logo que foi diagnosticado, ele teve a falha dos rins, ele precisava fazer hemodiálise 3 vezes por semana e etc. Quando meu pai foi diagnosticado com essa doença, era uma doença rara na época, ninguém se conhecia, aí foram se descobrir que é uma doença que passa da mãe para o filho, e o filho manifesta, mas não a mulher. Então, isso foi 10 anos depois que meu pai morreu, que descobriram isso aí, o que era. Meu pai, então, a partir da descoberta da sua doença, ele começou a procurar cura. E ele buscou em tudo quanto é lugar, médicos que o curassem. Ele foi, e eu fui em centros de candomblé, macumba, centro espírita, e tudo isso eu visitei com meu pai. Meu pai tinha uns que eles chamavam de cristal, que eles colocavam na água, e aí tinha que carregar com o sol, de repente ele saía para andar com aquilo na mão. E tinha várias coisas, ele recebia uns chás, uns negócios que ele tinha que fazer o chá e tomar. Então ele foi buscando médicos após médicos após médicos. Quando a medicina falou que não tinha o que fazer por ele, ele foi buscar cura, porque ele cria, ele tinha fé, mas ele estava buscando no lugar errado. E o que aconteceu com meu pai foi que o caso dele foi piorando. E apesar agora de todo o caso clínico da doença, da falha dos rins, agora meu pai passou a ter convulsões. Constantemente. O que não tinha nada a ver com a doença. Finalmente um dia,
julho de 95, se eu não me engano, meu pai morre. Depois de uma das convulsões, ele morre. E as convulsões sempre eram à noite. Sempre eram à noite. Então ele tinha essas convulsões, e aí levava para o hospital, não tinha nada. Ele acordava, parecia que ele dava um branco, ele não sabia o que tinha acontecido. Aí voltava para si, voltava para casa e continuava, até que um dia ele estava fraco demais por causa da doença e morreu. Minha mãe, saudável, nunca teve nada. A partir da morte do meu pai, ela começou a ter convulsões. Minha mãe começou a andar no mesmo caminho do meu pai. Começou a ir nos médicos, os médicos falaram, você não tem nada, todos os diagnósticos estão perfeitos, você não tem nada. Mas vamos te dar um remédio. Remédio de convulsão, parou? Não. Continuaram as convulsões, pioraram as convulsões, minha mãe começa a fazer o mesmo trajeto do meu pai. Tenta ir no mundo espírita, com todo tipo de coisa, no mesmo caminho que meu pai. Minha mãe começa a ficar mal. Até que um dia, alguém chega para minha mãe, a sogra da minha irmã chega para minha mãe. Ela senta com a minha mãe um dia e fala assim, hoje nós não vamos orar com a santa. Hoje nós vamos orar ao Senhor que pode curar você. Naquele dia minha mãe entrega a sua vida a Cristo. Daquele dia em diante, a minha mãe nunca mais teve uma convulsão. Ele é o médico dos médicos. A minha mãe precisava entender que todas as outras curas, que todos os outros médicos não iriam curá-la. Que todos os outros médicos iam levar para o mesmo lugar que meu pai foi, para a morte. Mas Jesus tem vida. E Jesus tem transformação. Então nós temos duas maneiras de chegarmos a Cristo. Nós temos duas maneiras de irmos a Cristo. A primeira maneira é o plano que a mulher tentou. Qual é o plano que a mulher tentou? Eu toco e vazo. Eu toco, e como diria o pastor Messias, nosso pastor no Brasil, ele falava assim, deita o cabelo. Então esse é o plano dela, o plano infalível. Eu toco e saio correndo. Então esse estilo de estar com Jesus, ainda ele faz discípulos hoje. Por quê? Porque eu pego a minha cura, a minha bênção, eu vou na igreja, pego a minha cura, pego a minha bênção, e depois eu vazo. Eu vou para a igreja porque eu preciso do quê? Eu preciso de alguma coisa, tenho uma necessidade a ser atendida, então eu vou para a igreja. E aí Jesus tem que me dar isso aí que eu estou precisando, né? Ô Jesus, estou aqui. Né? Só quero uma migalha aí, só quero tocar e vazar, é isso que eu quero. Muitos de nós chegamos para Jesus dessa maneira, eu só quero receber isso aqui, e depois que eu receber eu estou all set, mas daqui semana que vem eu volto de novo, para garantir a manutenção disso aqui que eu estou recebendo, eu só quero tocar e ir. Mas tem o segundo grupo, e o segundo grupo é aquele que entendeu que Jesus é a cura, que Jesus é a vida. Ele não tem cura, ele não tem bênção, ele tem uma vida nova para você. Ele é a cura, ele é a vida, ele é a transformação. Então esse grupo, eles é o que vem para a igreja, é o grupo que está satisfeito em Deus. Então, pode acontecer o que acontecer, a minha satisfação, a minha alegria é o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas só pode dizer isso quem entendeu e quem fez de Jesus o centro da sua vida. Porque se qualquer outro médico é o centro, quando ele não puder curar, você vai correr para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E quando chegar ao fim de todos eles, você cai em desespero. Porque você fez de Jesus apenas mais um médico, apenas mais um curandeiro, apenas mais um profeta. Então nós sempre vamos receber muito mais do que pedimos de Jesus. Mas Jesus sempre vai nos exigir muito mais do que nós esperávamos dar. Barganhar com Jesus, gente, é uma maravilha. Porque você nunca vai perder com Jesus. Ele não tem nada para ganhar com você, ele nunca vai ganhar nada com você. Para ele sempre vai ser perda. Porque ele tem nada para ganhar com você. Nós não temos nada para acrescentar com ele. Ele nos usa para a glória dele, por misericórdia dele, porque ele não precisa de nenhum de nós. É só graça. A gente está aqui pela graça. É o pai, aquele que tem filho pequeno, sabe disso? É o pai, papai quer ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Aí você deixa ajudar, né?
E aí faz aquele negócio todo lá, é você que está fazendo, você que está arrumando tudo ali. Aí acabou, quem que fez tudo aquilo? Ó, mamãe, como que eu fiz? Não é assim que a gente vai, que a gente vê? É verdade, foi você mesmo que fez. E Deus é assim com a gente, Ele fala assim, é verdade, foi você que fez mesmo. E nos braços, a gente estava nos braços do Pai o tempo todo, e Ele só faz isso, faz aquilo. Mas sempre nós vamos receber muito mais do que nós pedimos para Jesus. Mas sempre vai nos custar muito mais do que nós esperávamos dar. Por quê? Porque a mulher com fluxo de sangue, ela vem a Jesus para ser curada fisicamente e viver mais alguns anos. Mas Jesus queria curá-la espiritualmente para que ela vivesse eternamente. Amém. Jesus não queria apenas curá-la fisicamente e mandar embora. Ele queria curá-la espiritualmente. Jesus não quer lidar com os seus problemas exteriores. Ele não quer lidar com aquilo que é periférico na sua vida. Antes de lidar com o periférico, porque Ele lida com os nossos periféricos também. Ele também tem cura para nossas hemorragias. Mas antes de curar esses periféricos, Ele quer curar aquilo que está te matando. Ele quer tratar com você, Ele quer transformar a sua vida. Porque Ele tem cura para a sua alma. Porque o nosso alvo não são as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas aquilo que não se vê é eterno. E é para essas coisas que nós vivemos. E é para isso que Jesus quer te chamar para viver. Para isso. E como que funciona isso? Jesus para a fim de nos salvar. Nos dois casos aqui, tanto com Jairo quanto com a mulher, os dois ele tem um único intuito. Qual é o intuito? Salvação. Jesus ele para nas nossas vidas, ele para, às vezes está andando Jesus, por que parou? Estava tudo dando certo, estava tudo acontecendo, de repente Jesus para, e aí a gente para com Jesus, fala, Jesus, e aí, o que você está fazendo? Vamos, bora, porque tem coisa para acontecer, e eu não estou podendo esperar muito. Estou que nem Jairo, minha filha está morrendo. Mas Jesus para, porque Ele é gracioso. E as paradas de Jesus na nossa vida, elas têm um único propósito, nos transformar e nos salvar. Porque é assim que Ele faz com Jairo, com a mulher. Por quê? Porque Jairo, ele cria em Jesus como mais um profeta. Lembra que Jairo conhecia Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha dado uma olhadinha em Jesus. Mas só foi quando ele experimentou, quando a doença chegou na casa dele, que ele se prostrou diante de Cristo. Então Jesus decide ir, vou com você, Jairo. Se Jesus cura a menina, antes dela morrer, Jesus para ele seria um grande profeta, um homem que cura, um homem que faz milagres. Jesus é um cara legal. Mas Jesus intencionalmente ele para, porque ele não queria apenas curar a menina, ele queria transformar a vida de Jairo. Jairo pensava que ele ia chegar em Jesus, e a única coisa que ele precisava fazer, era reconhecer que Jesus era o Salvador, que Jesus era um profeta, que Jesus podia curar. Fala, eu sou um grande homem, um homem religioso, um homem líder aqui, então eu vou chegar em Jesus, eu vou me prostrar, eu vou mostrar a minha dedicação, e honrá-lo publicamente, e isso é o que basta. E muitas vezes essa é a resposta para Jesus. Mas Jesus, já não basta eu ter te aceitado? Já não basta eu ter aceitado? Não basta eu estar indo na igreja? Já não basta isso? Tem que passar por tudo isso ainda? Aí Jesus fala, Jairo, não basta você ter me reconhecido publicamente. Não basta isso. Eu quero que você confie em mim, até mesmo em face da morte. Então ele para intencionalmente, para que a menina morra. Para que Jairo então, e só então, tenha um encontro com Jesus, com o Jesus, que Ele não pode curar e trazer restauração à vida, Ele é a própria vida. Amém. Então, a mesma coisa acontece com a mulher, porque essa mulher, se ela toca nele e vaza, o que vai acontecer? Ela tem uma fé supersticiosa, ela não entende quem é Jesus. Ela sabe, não, Jesus é poderoso, porque contra isso ninguém pode falar. Jesus é poderoso, mas ela tem uma fé, ela não entende direito Jesus. Ela está pensando que Jesus é mais um curandeiro aí que cura. Vamos testar isso aqui também. Mas então Jesus para tudo e chama ela para frente, mostrando em primeiro lugar que Ele não é qualquer um. Ele sabe o que aconteceu.
Ele chama ela para frente, e aí e ela pensa que é para expor, ela pensa que é para corrigi-la, ela pensa que é para envergonhá-la ou para coisa pior. Mas Jesus, Ele quer na verdade transformar ela de uma supersticiosa numa discípula. Ele precisava fazê-la entender que Jesus não tinha cura, Ele é a cura para a vida dela. Então as paradas de Jesus na nossa vida sempre têm um intuito de salvação. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que ou Jesus, que eu posso colocar isso na boca de Jesus não venha a mim esperando apenas ter as suas necessidades atendidas, venha esperando uma vida completamente transformada. Não venha para Jesus pensando que Jesus vai resolver isso. Jesus, eu tenho isso aqui para resolver. Jesus, eu tenho essa parte aqui que eu estou precisando perder. Tem como você dar uma agilizada nisso aqui para mim? Vai para a academia, minha irmã, meu irmão. Então Jesus, você vem para... Jesus, eu já sei o que você tem que fazer na minha vida para me resolver a vida. Se você tocar nessa área aqui, aí Jesus olha assim e fala assim, você não sabe de nada. O seu problema, você pensa que isso aqui é o seu problema, isso aqui é só um sintoma. Eu quero tratar o problema na sua vida que está causando sintoma. Então, não venha para Jesus apenas para ter os seus problemas resolvidos. Porque Jesus, ele não se relaciona conosco como um solucionador de problemas. Ele se relaciona conosco com aliança. Ele quer casar com você e transformar a sua vida. Nada do que entregamos pode se comparar ao que ele entregou, porque aqui no versículo 46, ele diz que poder saiu dele. O que isso significa? Aí vai ter lá, você vai ler os comentaristas, o que os comentaristas falam sobre isso. O que quer dizer isso? Se lembre que Jesus ele passou pela tempestade, e a tempestade, ele falou para a tempestade o seguinte, tempestade, para. E ela, para. Então, para as forças da natureza, Jesus ele dá apenas um comando, e as forças da natureza dizem, amém. Para os demônios imploram, não nos atormentem. E Jesus diz, sai. E eles fazem o quê? Saem. Então Jesus, você vê que isso nunca vai virar filme, sabe por quê? Porque não tem uma mágica, Jesus não vai invocar um grande nome, Jesus não fala para os discípulos, fica para trás. Olha o que eu vou fazer agora. Não. O que Jesus faz? É simples assim. Sai. Menina, levanta. Então, Jesus controla a natureza. Jesus controla o mundo espiritual. Jesus controla até a morte com apenas um comando. Mas aí aqui é interessante que dele saiu poder. E nenhum outro relato fala isso, que dele saiu poder. Para controlar a tempestade, para expulsar demônio, para ressuscitar. Não saiu poder. Ele ordenou e aconteceu, mas aqui saiu poder. Por quê? O que está nos ensinando? Ele está ensinando uma coisa para você e para mim. Que para essa mulher ser curada, ele precisou tomar sobre ele a dor dela. Para que você e eu pudéssemos ser curados, ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É disso que ele está falando. Existe um preço a ser pago. Ele não apenas curou e mandou embora, ele transformou, mas a maneira de transformação, para que ele pudesse perdoar, para que ele pudesse tocar, para que ela pudesse tocar nele, para que ela pudesse ser curada, ele teve que ir tomar a cruz dela e morrer por ela. Porque o impuro não pode tocar o puro, mas para que ela se tornasse pura, ele teve que tomar, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, tomar sobre ele. Deus o fez maldição por nós, aquele que não conhecia pecado. Então a história dessa mulher é a nossa história. A história dessa mulher é a sua e a minha história. Assim como ela, nós estávamos impuros diante de Deus. Assim como ela, estávamos afastados de Deus e das pessoas. Assim como ela, estávamos morrendo. Assim como ela, não tínhamos nada. Perdemos tudo. Nós éramos como ela, impuros, pecadores, como ela, não podíamos chegar e tocar em Jesus. Não, Jesus, ele não pode me receber. Porque eu sou um pecador. Mas assim como ele curou, assim como ele transformou,
assim Ele o fez na cruz. E é isso que nós comemoramos essa noite. É isso que essa mesa representa. Ele tomou as nossas dores. Ele nos deu uma nova vida. É por isso que nós partilhamos do pão. Pastor Thales.